Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Enquanto eu sigo aturando essa situação absurda aqui, essa nojeira que essa gente segue fazendo contra a minha vida nos últimos anos aí, e sem solução aqui, né? Enfim, vou continuando a fazer aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão, né, seríssima que está acontecendo no mundo agora, que é a guerra lá em Israel e na Palestina, né? Então, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, né? O Hamas fez um ataque lá, né, a Israel, um ataque surpresa, e aí isso já foi retaliado, Israel também já revidou. E eu acho bacana a gente fazer aqui uma reflexão histórica para poder entender, de certa forma, as origens desse conflito e a forma como ele foi se avolumando aí nas últimas décadas, para chegar nisso que está acontecendo agora lá, né? E aí a pergunta que fica é essa, né? Existe solução para isso, para essa guerra lá entre Israel e a Palestina? É uma das questões mais difíceis do mundo hoje aí, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, eventualmente fazer até 2 vídeos, tá? Hoje e amanhã, sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar aqui, tá? Antes, mais uma vez aqui, deixo para vocês a dica do meu último livro de poemas, aqui o último que eu publiquei, né? Tá aqui do outro lado de cá, o 3º livro de poesias, é o 5º pela Multifoco e o 9º livro no total, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap tá aqui na descrição do vídeo, é só falar comigo, beleza? E aí, antes ainda de começar, eu vou fazer o vídeo de hoje, tá? Com algumas referências de um vídeo da BBC, que eu vou deixar para vocês o link também aí, e com citações desses 3 livros aqui que eu vou mostrar, tá? Esse livro aqui, que eu já mostrei, já em outros vídeos do canal, tá? Ele é da editora Expressão Popular e ele traz discursos feitos na ONU por 4 figuras aqui de esquerda, né, do mundo do século XX para cá, né? Então, o Che Guevara, o Salvador Allende, o Hugo Chávez e o Yasser Arafat. Eu vou falar um pouco hoje sobre o discurso do Arafat aqui, do Yasser Arafat, que foi Prêmio Nobel da Paz, era, né, da Palestina. E muita coisa que ele fala aqui é importante para entender o contexto histórico desse conflito lá naquela região, tá? Então esse vai ser o primeiro livro. O segundo, um trecho aqui desse livro do Edward Said, tá? Chamado Orientalismo, tá? Que é justamente o Oriente como invenção do Ocidente. É uma perspectiva muito interessante dele aqui. Ele era, né, um intelectual palestino. E, enfim, a visão dele é muito importante porque ele pondera aqui uma série de questões ligadas à forma como o Oriente é construído na visão ocidental a partir da mídia dos Estados Unidos e da mídia do Ocidente de maneira geral, tá? Então, muito importante também essa visão do Edward Said. E para finalizar, tá, essa lista de 3 livros aqui que eu vou utilizar hoje como base, esse livro do Noam Chomsky, tá, que é o 11 de setembro, tá? Ele está falando aqui sobre aquele atentado das Torres Gêmeas e as consequentes invasões do Afeganistão e do Iraque pelos Estados Unidos ali no início dos anos 2000, mas ele serve para pensar de maneira mais ampla a questão do Oriente Médio, porque ele também fala sobre isso aqui, né? Tem um capítulo nesse livro que é justamente, se não me engano, o penúltimo aqui, que é civilização oriental versus civilização ocidental, e ele vai discutir, entre outras coisas, o conceito de terrorismo, tá? E vocês vão ver o quanto que isso aqui é complexo, tá? E eu tô trazendo essa questão porque essa ideia de terroristas, né, ela está intimamente associada aos palestinos contra os israelenses. Quer dizer, todo ato palestino é considerado terrorista contra os israelenses e o contrário não acontece. E, de certa forma, ao Oriente Médio de maneira geral, tá? Então vamos fazer uma reflexão sobre esses 3 livros aqui. E como eu falei, se não der para falar tudo hoje, provavelmente não vai dar, eu faço 2 vídeos a respeito, porque também tem umas outras questões aqui que são importantes, ligadas à ideia de refugiado, que eu também quero eventualmente escrever sobre isso, mas quero fazer um vídeo também para poder comentar isso, que pode ajudar a entender essa questão aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar falando do texto do Yasser Arafat, tá? Que está aqui nesse livro da Expressão Popular. O texto está na página, ele começa aqui, né, na página 81 e ele tem 27 páginas, tá? Ele descreve o discurso que o Yasser Arafat fez na ONU, tá?
na 29ª Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 13 de novembro de 74. Foi ali, na verdade, um ano antes de eu nascer, e já havia essa questão. Por quê? Porque essa questão, que é a questão, deixa eu pegar aqui, que é a questão, né, da guerra entre entre a Palestina e o Estado de Israel, ela existe já desde 1948, tá? Então, qual é a questão? Para entender um pouquinho o contexto histórico, né? Aquele lugar ali, naquela década de 40, ele era da Palestina, dos palestinos. Os palestinos é que moravam ali, eles tinham, né, o local era deles, e aí estava acontecendo naquele momento, década de 40, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dos judeus lá na Alemanha, na Europa de maneira geral também, né? Na Polônia ali e tal. E aí, enfim, quando os aliados venceram a guerra, né, em 1945, depois foi feita uma Assembleia da ONU que decidiu, a partir de uma conexão com uma visão de uma parcela dos judeus, que são chamados de sionistas, tá? Então você tem os judeus sionistas, que são os que queriam um Estado judeu, né? Criar um país judeu. E tem outros grupos de judeus, internos aos judeus, que não se interessavam tanto por isso, né? O objetivo era simplesmente viver, né, nos seus países ali e, enfim, compartilhar das culturas locais a partir da sua perspectiva ali. Mas tinha um grupo específico, são sionistas, são chamados de sionistas, que eles queriam um Estado judeu, queriam um país para ser seu, né? Para dizer como seu, né? Para chamar de seu, né? E aí, a partir do vínculo com esse grupo dos sionistas, a ONU decidiu ali, nessa Assembleia, que se não me engano foi em 47, fazer esse Estado judeu lá em Jerusalém. A questão é que já tinha gente ali, né, que eram os palestinos. E aí eles fizeram, né, uma Assembleia, decidiram dividir o lugar, dar metade ali para os judeus e, se não me engano, 50 e alguma coisa, né? Eu vou depois dizer isso aqui com mais precisão, mas enfim, 54% eu acho do território para os judeus e o restante para os palestinos. Os palestinos, obviamente, não aceitaram, porque o lugar era deles, né? E isso já gera uma série de questões aí conceituais, né? Porque na medida em que os palestinos não aceitaram, aquilo foi tomado pelos palestinos como um ato terrorista, né? Um grupo estrangeiro que chegou ali, tomou o lugar deles à força, né? A partir das armas, e foi aos pouquinhos sufocando, né, esse povo que estava ali nos territórios que hoje são chamados de territórios ocupados, né? Enfim, e aí aconteceram várias guerras, a gente vai comentar um pouco isso aqui também, tá? Então, assim, vale dizer já de saída que os judeus de Israel são um caso raro, né? Porque isso aqui é uma reflexão minha, porque eles passaram de refugiados a imperialistas em questão de uma década, menos até, né? Ou seja, né, eles foram totalmente alijados da civilidade possível na Segunda Guerra, né, foram, enfim, dizimados praticamente ali, foram assassinados, o genocídio, né, enfim, enfurnados em campos de concentração, campos de extermínio, uma matança generalizada e horrível, né? E esse estado ali, né, deles, quer dizer, depois da guerra, todas essas pessoas estavam sem um lugar, né, os sobreviventes, né, evidentemente. E aí eles estavam ali naquele papel de refugiados, né, todos eles refugiados, sem casa, sem lugar e tudo mais. E a partir dessa conferência da ONU e da decisão de levá-los para lá, para Jerusalém, ali para aquele lugar onde era a Palestina, eles passaram, assim, em questão de anos ali, de refugiados a imperialistas daquela região, né? Então é um caso meio que único, talvez, na história, né, de um povo que, em questão de pouco tempo, né, passa de um estado completamente ali, né, oprimido e, enfim, efetivamente, né, vítimas de violência brutal, passam a ser donos de um espaço que era de outro grupo, né, e com um armamento suficiente para poder ir aos pouquinhos empurrando esses grupos para os guetos ali, né, porque é assim que funcionou, né? Aos pouquinhos os palestinos foram sendo sufocados em guetos, né? A faixa de Gaza é uma espécie de gueto, né? E aí isso já gera uma reflexão, né,
sui generis, né? Porque isso não tem como a gente não pensar no fato de que os judeus estão ali, de certa forma, reproduzindo o que eles sofreram no nazismo, né? Mesmo que a ONU tenha decidido, porque a ONU decidiu, os palestinos discordaram, os países árabes discordaram, né? E a ONU estava ali meio que engatinhando, estava começando ali a ONU, né? Então, quer dizer, não tinha nem uma estrutura e, ao mesmo tempo, um debate internacional amplo o suficiente para poder a gente saber o que ia acontecer ali. E a decisão foi feita meio que ali no calor da hora e gerou uma série de problemas, porque aquele lugar ali, Jerusalém, é um lugar que é considerado sagrado pelas 3 grandes religiões monoteístas aí do mundo, né? Os muçulmanos, os judeus e os católicos. Então, quer dizer, e como havia gente ali antes, essa galera que estava ali não aceitou sair, não aceitou e rolou guerra, né? Então, enfim, e aí isso de certa forma parece um pouquinho com a questão da Bósnia, né? Porque na guerra da Bósnia, quando a Iugoslávia se fragmentou também, a Bósnia, porque lá na Palestina haviam grupos de judeus, mas que eram minoria ali dentro, né? E que foram fortalecidos por esse, né? Pelos armamentos, né? Gerados pelo Ocidente, Inglaterra, Estados Unidos. E, na verdade, a Palestina também naquele momento ela tinha uma conexão com a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma certa gerência ali também, que os palestinos não concordavam também, né? Então, enfim, é uma discussão ligada a colonialismo, neocolonialismo, né? E aí isso parece um pouco com a Bósnia, porque a Bósnia tinha isso também. Os sérvios bósnios eram minoria dentro da Bósnia, mas eles queriam, né, que a Bósnia se conectasse com a Sérvia, né? E aí eles tinham mais armamentos e tal, a guerra rolou ali dentro de maneira violenta por conta dessas diferenças étnicas e eventualmente até religiosas, né? Enfim, com a diferença de que foi encontrada uma solução para a Bósnia, que foi uma solução muito tosca, né? Quer dizer, a Bósnia ela é composta por grupos de bósnios, croatas e sérvios. E aí foi decidido pela ONU que cada grupo desse ia presidir o país por um ano, né? Essa solução não se deu em Israel. Israel passou a ser dona do território, dono do território, enfim, e passou a controlar aquilo ali. E os palestinos discordaram, não aceitaram e foram sendo, enfim, dizimados, né? E tudo mais, tá? Então vamos lá. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948, tá? A partir de uma partilha, né? Feita nessa conferência da ONU de 48, que fundava ali um Estado árabe e um Estado judeu, né? A partir de um regime especial para Jerusalém, que é o local sagrado para todos eles. Então se dividiu ali Jerusalém também, deixou uma parte para os israelenses, uma parte para os judeus, né? E a outra para os palestinos. Enfim, aí esse percentual é de 54%, se não me engano, para os judeus e 46% para os palestinos, né? O que já é uma coisa, né, que a gente já pode considerar uma coisa meio bizarra isso, né? Porque o povo que estava ali, que era o protagonista daquele lugar, passou a ganhar um espaço menor do que aquele que estava invadindo, né? Isso também é complicado. No dia seguinte a esse dia da fundação do Estado de Israel, que foi em 14 de maio de 48, no dia seguinte, no dia 15 de maio, explodiu uma guerra, né? Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram o território recém-criado e acontecia então a primeira guerra árabe-israelense, tá? E os judeus chamam essa guerra de Guerra da Libertação, certo? E aí vale dizer que no final do conflito o território planejado pela ONU para ser um Estado árabe foi reduzido pela metade, né? Ou seja, esses 46% viraram 23%, né? Os judeus ganharam, e para os palestinos, então para os judeus isso era uma guerra de libertação, e para os palestinos começou o que eles chamam de Nakba, que é a destruição ou catástrofe, certo? Isso é importante também, e é meio estranho, né? Libertação de quê, né? Porque foi fundado um Estado ali de maneira meio que autoritária, no dia 14 de maio de 1948, no dia 15 acontece uma guerra, é uma guerra de libertação daquele lugar que tinha um dia, né? E que foi feito meio nas coxas, quer dizer, um negócio muito difícil, muito complicado, né? E aí, nessa guerra, 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos pelos judeus
né, daquele local. Tá? Todos eles acreditam que Jerusalém é uma terra prometida. Essa expressão foi até utilizada pelo idiota do Bolsonaro outro dia aí, em referência ao Brasil, né? E vê-se que essa ideia de terra prometida é meio perigoso isso aí também, não é muito bom brincar com isso aí não, né? E a faixa de Gaza, então aí isso, né, aconteceram várias guerras, vocês vão ver que o Yasser Arafat fala disso também, aconteceram várias guerras, tá? E a partir de 1967 até 2005, a faixa de Gaza ficou ocupada pelos israelenses, quer dizer, era um território ocupado. Não era um território independente sob ataque, não, era um território ocupado pelos israelenses a partir de armamento, porque Israel tem bomba atômica também, vale dizer isso, que foi inclusive cedida pelos Estados Unidos, porque ali é um local importante para os Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, estratégico e tal, a partir de uma série de atos problemáticos. O Chomsky vai falar disso também, que inclusive muitos deles se enquadram na noção internacional de terrorismo, tá? Então, quer dizer, tem essa ideia, e aí o Edward Said vai tocar nesse assunto também, o Arafat também, quer dizer, tem essa ideia no Ocidente a partir de uma perspectiva que é estrita, ocidental, sem escutar o outro lado, sem estudar direito. Todo, né, grupo ali que se rebela lá no Oriente Médio é grupo de terrorista. A noção de terrorismo é muito mais ampla que isso e, de certa forma, vários atos cometidos por países ocidentais se enquadram nessa noção aí. Tá? Enfim, em 2005, o Hamas, que é um grupo, né, mais radical da Palestina, ganhou as eleições em Gaza e ele não reconhece Israel como o dono daquele local. Né? E aí o Hamas é tido como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, mas não é pela ONU. Né? Segundo consta aqui, segundo eu pesquisei, a ONU não considera o Hamas grupo terrorista. Porque o Hamas ele nunca atacou, né? Se você tem a pretensão de defender o seu território de uma invasão externa, você não pode ser considerado terrorista. Né? Porque, inclusive, a definição dos Estados Unidos para terrorismo, ela é calcada na ideia de que esse grupo tem que ser obrigatoriamente estrangeiro. Né? E tem que ter algum tipo de ataque, tem que fazer algum tipo de ataque a um país vizinho, né? Ou um país estranho. Né? E o que o Hamas pretende é proteger o próprio território, ou enfim, defender os interesses dos palestinos a partir da perspectiva deles, que é a de que os judeus não têm legitimidade nenhuma ali. Né? Então não faz muito sentido essa definição de país terrorista ou de grupo terrorista para o Hamas, apesar deles serem mais radicais. Né? E aí tem uma outra questão, eles estão ali, eles estão bombardeando Israel, né? Ora, Israel também bombardeia a Palestina, então Israel também seria terrorista, a partir dessa perspectiva, né? Para se ver como é uma questão muito difícil, muito complicada. Segundo a ONU, metade da população de Gaza depende de ajuda humanitária para se alimentar adequadamente. Quer dizer, uma situação muito complicada, né? E ainda, segundo a ONU, mais de 600 mil refugiados vivem em 8 campos superlotados dentro da Palestina, alguns deles com uma densidade de 9 mil pessoas por quilômetro quadrado, que é o que o vídeo da BBC fala. Eu vou deixar o link para vocês aqui e vou fazer no próximo vídeo uma reflexão sobre essa questão dos refugiados também, porque é importante para definir bem isso aí, né? Inclusive conectando com a Gambia também, o próprio Krenak, tá? A Palestina quer de volta as fronteiras de antes da Guerra de 67 e Israel rejeita isso. Essas são as demandas atuais. Também vou falar no próximo vídeo sobre uma entrevista, tá, de uma autoridade palestina, numa entrevista na Inglaterra, que ele faz umas ponderações muito interessantes, vale a pena também aqui, enfim, né, trocar essa ideia para poder definir bem essa questão. Tá? A ONU reconheceu a Palestina como Estado observador não membro em 2012. Esse Estado aqui de observador não membro é o mesmo do Vaticano. Tá? E 70% dos membros da ONU reconhecem a Palestina como um Estado. Certo? Então é uma questão que está sendo discutida na ONU aí desde a época lá do Arafat até antes. Né? Os Estados Unidos apoiam Israel, óbvio, né? E nenhuma potência apoia a Palestina. Nenhuma potência grande apoia a Palestina, o que transforma aquilo, na verdade, numa coisa desigual. Né? E aí tem muita gente falando aí, e com toda razão, que muita gente que condena o ataque da Rússia na Ucrânia não está condenando o ataque de Israel à Palestina nas últimas décadas. Né? E é mais ou menos a mesma coisa. Né? A Rússia tentando, enfim,
né, atacando a soberania da Ucrânia, assim como os israelenses vêm sistematicamente, nas últimas décadas, atacando a soberania dos palestinos. Então, né, dois pesos, duas medidas. Tá? E aí, quer dizer, nenhuma potência apoia a Palestina, e esse apoio vem da Síria, do Irã e do grupo libanês Hezbollah. Tá? Enfim, isso aqui define, resume aí o vídeo da BBC, e a gente aí parte agora para refletir os livros aqui, né? Vamos ver se vai dar tempo, se não der tempo eu faço mais um vídeo, de repente até 2 sobre isso, tá? Então tá aqui o vídeo do Arafat, o texto do Arafat, e ele fala uma série de questões importantes aqui, tá? Ele foi Nobel da Paz, né? E, enfim, ele em 1969 ele se tornou presidente do Comitê de Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, criada em 64, organização de caráter político-militar que lutava pela criação de um Estado palestino, enfrentando a resistência do Estado de Israel e dos Estados Unidos. Tá? Ele fala em vários, inclusive nesse discurso aqui, ele foi com uma folha, agora deixa eu ver aqui, uma folha de quê? Né? Foi um galho de oliva, né? E uma arma dos lutadores, né? Uma em cada mão. Né? E aí ele diz, ó, estou aqui com essa arma, estou com essa folha de oliva aqui também, não deixem essa folha de oliva cair. Né? Como quem diz, estou aqui pela paz, e o discurso dele é muito interessante, porque desmistifica uma série de questões ligadas a esses mitos, né? De que os árabes são terroristas e são atrasados, etc., e ao mesmo tempo também de que Israel está sempre certo ali e está defendendo uma certa soberania que é muito questionável do ponto de vista histórico. Né? Enfim, para finalizar, tá? O Arafat proclamou então simbolicamente a criação de um Estado palestino independente em 88, tá? Que obteve reconhecimento de mais de 60 países. Tá? E hoje 115 países reconhecem a Palestina como um país, dos 195, né, do total da ONU. Tá? Então, quer dizer, 115 de 195, quase 2/3 aí da ONU consideram a Palestina um Estado. Né? E, portanto, está sendo atacado ali, é uma guerra entre dois Estados, não é uma guerra entre terroristas e Israel, né? Como muita gente acredita, certo? E aí, aqui diz, né, o reconhecimento dos esforços de Arafat lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz e o Prêmio Príncipe de Astúrias da Concórdia em 94. Ele foi também eleito presidente da Autoridade Palestina em 20 de janeiro de 96, com 87% dos votos. Tá? Então, pessoal, vamos lá, falando um pouquinho aqui, tá, sobre o texto dele, só olha para falar do texto dele hoje, talvez nem dê para terminar, mas enfim, ele faz várias reflexões importantes que eu vou fazer aqui nos próximos vídeos. Tá? Então, ele fala de uma série de coisas aqui, tá? De que está buscando ali as relações em base de igualdade, coexistência pacífica, mútuo respeito pelos assuntos internos de cada um, soberania nacional segura, independência e unidade territorial baseada na justiça e benefício mútuo. Quer dizer, a questão da soberania é uma questão chave para entender esse conflito ali de Israel com a Palestina. Né? A Palestina está defendendo a sua soberania, porque Israel ocupa os territórios ali, ao mesmo tempo em que a própria presença de Israel ali, como já começou errada, né? Já começou imposta, já começou com violência e tal, ela acaba gerando uma situação muito difícil. Né? E parece que a única solução para isso mesmo é alguma instância de mediação terceira, né, que venha da ONU, evidentemente, e que possa estabelecer ali fronteiras protegidas para os dois lados. Né? Senão vai continuar tendo guerra o tempo todo. Né? E você, lendo o discurso do Arafat, percebe que eles não vão ceder porque eles estão defendendo ali a soberania deles. Essa é a questão. Tá? E aí ele diz, né, a nossa resolução em construir um mundo novo está fortalecida, um mundo livre do colonialismo, imperialismo, neocolonialismo e racismo em cada uma das instâncias, inclusive o sionismo. O Arafat também, em vários trechos aqui, ele acusa Israel de racismo mesmo. Né? E eu já vi um documentário, citei isso no vídeo passado, no qual Israel constrói, né, na sua lógica ali dos livros didáticos e tal, a visão dos palestinos como seres inferiores. E ficou muito evidente isso que eu estou falando aqui no discurso de uma das autoridades aí de Israel, declarando, né, a invasão lá e os ataques,
e se referindo aos palestinos como animais. Eles se referem eles acham que os palestinos são animais. Então, enfim, é uma coisa realmente muito complicada, muito difícil, e é isso, né? Israel parece nitidamente não ter superado a questão do genocídio nazista, né? Fica muito evidente uma série de manifestações desse conflito nos últimos 70 anos, que eles não superaram isso e que eles estão ali meio que retroafirmando esse ressentimento o tempo todo, tá? O que acontece em vários grupos humanos aí, não é só lá não, hein? Tá? E aí ele continua aqui, né? Mas tais aspirações não podem ser realizadas num mundo que é dominado atualmente por tensão, injustiça, opressão, discriminação racial e exploração. Um mundo também ameaçado por desastres econômicos intermináveis, guerras e crises. Isso aqui 74, tá? Mas é importante para entender o contexto, né, do que está acontecendo lá. E aí ele diz, né, na página 87, ele fala: a maior tensão do mundo está em nossa área. Lá, a entidade sionista pega-se tenazmente aos territórios árabes ocupados, o sionismo persiste em suas agressões contra nós e o nosso território, nossos novos preparativos militares estão sendo organizados febrilmente e estes antecipam a quinta guerra de agressão a ser lançada contra nós. Tais sinais requerem a mais atenta observação possível, já que existe uma grande chance de que essa guerra seja um presságio de destruição nuclear e aniquilação cataclísmica, né? Estava ali com medo da bomba atômica e tal, que era uma coisa muito constante naquela época, né? Enfim, e aí ele continua: o mundo necessita de esforços tremendos para que se realizem as suas aspirações de paz, liberdade, justiça, igualdade e desenvolvimento, para que a sua luta seja vitoriosa contra o colonialismo, imperialismo, neocolonialismo e racismo em todas as suas formas, inclusive o sionismo, tá? E aí vamos finalizar aqui com mais 2 trechos para a gente continuar essa reflexão no próximo vídeo aqui, tá bom? Ele cita de novo aqui, né, a questão do racismo na página 88, tá? E aí ele fala dessa questão dos refugiados na página 89, tá? E uma coisa importante aqui desse discurso do Arafat também, que eu acho fundamental de destacar aqui, é que ele deu uma aula de história aqui, né? Ele foi nas origens do conflito, falou desde o início o que aconteceu, o que existia ali, documentou o negócio, foi falando sobre as consequências para poder desenhar como é que tinha se configurado aquele cenário da década de 70 e que, de certa forma, explica também muito do que está acontecendo lá hoje, né? E aí ele fala da questão dos refugiados, né? Nós também falamos de nossas raízes, para finalizar, tá? O vídeo de hoje a gente continua no próximo vídeo. Nós também falamos de nossas raízes porque até recentemente algumas pessoas consideravam e continuam a considerar o nosso problema meramente um problema de refugiados. Eles retratam a questão do Oriente Médio como nada mais do que uma disputa de fronteira entre Estados árabes e a entidade sionista. Eles imaginam que o nosso povo exige direitos que não são legítimos e que não lutam com lógica ou por um motivo justo, mas pelo simples desejo de perturbar a paz e aterrorizar desumanamente, né? Pois há dentre vocês, aqui me refiro aos Estados Unidos da América e seus semelhantes, os que abastecem livremente nossos inimigos com aviões e bombas e com todas as variedades de armas assassinas. Eles assumem uma posição hostil contra nós, distorcendo deliberadamente a verdadeira essência do problema, que está muito além disso aí, né? Inclusive muito além também da questão meramente religiosa, né? Porque uma das facetas do tal orientalismo que o Edward Said denuncia, que eu vou falar um pouquinho disso no vídeo que vem, no próximo vídeo, né? Uma das facetas disso é reduzir os árabes ao islamismo, né? Como se eles não praticassem ciência, como se eles não praticassem literatura, como se eles não praticassem uma série de coisas ali que são para além da mera atividade religiosa estrita, né? Então a gente vai continuar refletindo isso aqui a partir aqui da página 89 do discurso do Arafat. Tá aqui mais uma vez o livro, tá? No próximo vídeo, para a gente ir tentando entender as origens desse conflito, tá? E ajudar aí a quem se interessa aqui pelos vídeos do canal a entender melhor essa questão, tá? E também a partir dos outros livros aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço aí, vou deixar o link para vocês aqui do vídeo da BBC. Tamo junto. Fui.